queridos alunos e professores, estamos iniciando mais uma aula de Geografia. Eu sou a professora Juliana e estarei acompanhando vocês nesse novo momento geográfico. Vamos agora identificar qual a aula e o nosso objeto de conhecimento. Estamos na aula de número 6, com o objeto de conhecimento, identidades e interculturalidades regionais. Estados Unidos da América, América Espanhola e a Portuguesa e ainda a África. Com o detalhamento, a colonização dos Estados Unidos da América e do Canadá e o desenvolvimento econômico do seu território. Desta forma, vamos dar início à nossa aula. Nossa aula, que vai falar sobre essa colonização que ocorreu nos Estados Unidos e no Canadá, é interessante a gente observar essa imagem, essa pintura. Essa obra é a obra com o título O Mayflower em sua chegada ao porto de Plymouth. O Mayflower é essa caravela que vocês estão observando aí e ela está representando a chegada dos colonizadores ao território que a gente conhece como América do Norte. Mais especificamente nos territórios hoje do Canadá e nos Estados Unidos. Então ela traz essa ideia do desconhecido, tanto para quem estava chegando, esses colonizadores, esses exploradores, que foram em grande maioria ingleses e franceses, quanto aqueles povos nativos que ali já viviam. Que assim como a gente já sabe que ocorreu na América Latina, no Brasil, no Chile, no Paraguai, no México, também existiam os povos nativos nos países Canadá e Estados Unidos. Então, houve um choque cultural e, por consequência, houveram diversos conflitos. Mas acabou que, como a gente sabe pela história, prevaleceu a cultura britânica, a cultura francesa. Ou seja, a cultura europeia vai prevalecer dentro desse território. E a gente vai analisar como isso aconteceu, essa expansão da colonização dentro do território hoje canadense e estadunidense. E a gente começa trazendo a formação histórico e territorial de toda a América. Como vocês podem observar, o continente americano, vocês já sabem, era povoado por diversos povos nativos, indígenas, que a gente vai ter Tupi-Guarani, os Kayapó, os Bororos, diversos povos espalhados, assim como ao longo da América do Sul, os Incas, os Maias, a gente vai ter os povos no México, os Astecas e todos os povos nativos. Nos Estados Unidos, Canadá também vai ter os Inuits, mais no Canadá, mais ao norte do Canadá. A gente vai ter os indígenas que eram chamados de pele vermelha também ao longo desse território. Então, a gente tem muitos povos já morando, já residindo, já tendo a posse desse território. No entanto, como eles não tinham algo por escrito, ou os colonizadores europeus não consideravam a cultura deles similar ou superior a deles, acabaram que esses povos colonizadores se impuseram de forma forçosa a esses povos nativos. E como vocês já podem ver nesse mapa, os domínios coloniais europeus na América, ou seja, ele já nem identifica que povos nativos eram esses, já identifica como os colonizadores europeus se apropriaram e tomaram posse desses territórios. A gente começando aqui, da parte do que a gente identifica do que é o Brasil, a gente tem o domínio português, e a gente pode ver que a maior parte do continente americano, praticamente ali do norte do Canadá, com o Alasca, hoje, até a parte da Argentina. A gente vai ter o quê? O domínio espanhol, inclusive as ilhas aqui do Caribe. Temos ainda os holandeses aqui nessa parte mais ao norte da América do Sul. Temos ainda o russo, que vai estar aqui nesta parte, que hoje identificamos como Alasca, e aí a parte oeste dos Estados Unidos e do Canadá. E temos também o domínio britânico, que acontece aqui em amarelo,
praticamente Estados Unidos e Canadá hoje, e também uma pequena porção aqui na América Central. Como é que essa dominação colonial europeia ocorreu? Através da expansão marítimo-comercial. Então, os europeus eles estavam buscando formas de conseguir novas especiarias. Especiarias, cravo, canela. Isso para quê? Para poder ajudar no tempero e na conservação dos seus alimentos. Ainda queriam aumentar a difusão, ou seja, espalhar ainda mais a fé cristã pelo mundo. Isso para que se fosse estabelecido também novas rotas comerciais, essas rotas que não fossem controladas pelos árabes. Então, muitas rotas comerciais passavam pelos árabes, e os árabes, assim como os italianos, que é onde ficavam grande parte dos portos que chegavam essas mercadorias, e a partir dali que elas iam se espalhando, se dispersando pela Europa, eles iam aumentando taxas, iam aumentando impostos. Então, o valor de um determinado produto que vinha pelas rotas arábicas e passava pela Itália, estava cada vez maior o seu preço. Então, era um desejo de quase toda a parte da Europa de buscar essas novas rotas comerciais para que pudesse diminuir o valor que eles gastavam comprando essas especiarias que vinham pelas rotas controladas pelos árabes. Ainda a gente vai ver, com o mapa que a gente já observou, que a América ela vai sendo ocupada não por apenas um único europeu, um único colonizador. Vamos ter portugueses, espanhóis, franceses, ingleses e holandeses. Todos esses povos disputando essas terras, e a América ela passa a ser considerada o novo mundo, porque o mundo que se conhecia se limitava ali à Europa, parte da Ásia e parte da África. Agora nós temos um novo mundo, um novo território a ser ocupado e por eles conquistados. Por isso ele acaba recebendo esse nome, Novo Mundo. Tanto é que anos mais tarde, quando se tem a descoberta da Austrália, da Nova Zelândia, onde temos a Oceania, a gente vai ter, inclusive, o chamado Novíssimo Mundo, porque é mais recente na história do que a América. Então, temos aí essa ideia para vocês entenderem como que essa colonização iniciou no continente americano. Mas a gente vai dar mais ênfase na aula de hoje para os Estados Unidos e o Canadá. Seguindo, a gente começa já trazendo informações mais específicas quanto à colonização dos Estados Unidos da América. Ela foi realizada pelos ingleses e ocorreu entre os séculos XV entre o século XVI e o século XVIII. Esse período foi onde ocorreu a fundação das chamadas 13 colônias inglesas, e elas vão estar do lado leste do que conhecemos dos Estados Unidos e do Canadá. Nesse território, onde foram colocadas as 13 colônias, elas foram divididas em 3 grupos, aonde vamos chamar de colônias do norte, colônias do centro e colônias do sul. Elas acabam tendo essa diferenciação, essa classificação, porque elas acabaram desenvolvendo economias diferentes, até mesmo por causa climática. Eles tinham diferenças no clima e isso fez com que a forma de colonização e de desenvolvimento econômico fosse diferenciado. O modelo de colonização criado pela Inglaterra na América do Norte foi essencialmente povoamento, mas não em todas as 13 colônias. Isso, nas 13 colônias americanas, tá? Isso porque a ideia da colonização de povoamento, o que é? Fazer com que as famílias viessem a viver de forma permanente nesse novo território. Ao chegar nesse novo território, as condições climáticas, as condições do solo eram diferentes nessas colônias. Enquanto nas colônias do sul se tinha um clima mais subtropical, sendo então um clima mais quente e diferente do europeu, acabou-se que ali tinha-se mais uma economia desenvolvendo o cultivo, a agricultura, aonde se tinha então a exportação desses produtos, principalmente para a metrópole da Grã-Bretanha, que era então
a metrópole da colônia, das 13 colônias. No norte, no entanto, já era um clima mais parecido com o europeu e não tinham condições de serem cultivados gêneros tropicais. Então, acabou-se que teve um outro desenvolvimento econômico. Aqui a gente vê, neste mapa, a distribuição das 13 colônias. E os Estados Unidos, ele começou sendo só essa pequena faixa que a gente observa aqui. Então, a gente tinha as colônias do norte em verde, aí a gente tem New Hampshire, Massachusetts, Rhode Island e Connecticut. A partir daí, nós temos no centro Nova York, Pensilvânia, Nova Jersey e Delaware. E as colônias do sul, Virgínia, Carolina do Norte, pulei Maryland, mas ainda tem Carolina do Sul e a Geórgia. Então, como é que um país que começa com uma pequena faixa de 13 colônias banhadas pelo Oceano Atlântico acaba se expandindo totalmente para o Oceano Pacífico, né? Que ele vai fazer um movimento de ida para o oeste. Então, a gente vai analisar isso daqui a pouquinho. Então, a gente tem esse início da colonização da América do Norte e, caso fique muito confuso, vocês entenderem as 13 colônias como 3 classificações, vocês podem resumir de colonização de povoamento no norte e a colonização de exploração ao sul. Isso porque as colônias do centro acabavam que tiveram as duas formas de colonização, sendo que a povoamento vai ser maior, levar as famílias a morar de forma permanente para o desenvolvimento daquele local e a independência ou autonomia econômica dessas colônias, enquanto as colônias do sul, elas foram ocupadas principalmente por essas famílias, mas para o desenvolvimento da agricultura, do chamado plantation, que a gente vai ver melhor esse termo nas aulas seguintes. Mas quem foram esses povos, essas famílias que acabaram indo em maior número para a parte norte, as colônias do norte ou do centro também? Eram famílias religiosas protestantes que estavam buscando ali novos territórios para poder terem uma maior liberdade religiosa, porque essas famílias idealizavam uma prosperidade, um desenvolvimento e uma valorização do trabalho. E ainda acumular recursos para que fossem reinvestidos nas próprias colônias. Isso quer dizer que eles buscavam o desenvolvimento do novo local aonde eles passaram a residir. Mas é claro que essas colônias ainda tinham que pagar tributos à metrópole, no caso, a Grã-Bretanha, mas acabava que seus produtos eram mais destinados ao mercado interno, justamente porque eles não tinham tanta tecnologia ou sofisticação quanto os produtos da Europa, então não interessava a metrópole, e sim ao mercado interno. Ainda vamos seguir falando agora sobre o modelo das colônias, como foram desenvolvidas. Temos na colônia do norte, essas colônias eram pequenas e médias propriedades policultoras, isso quer dizer que essas propriedades cultivavam diversos tipos de plantação no mesmo território. Ainda, de forma predominante, o trabalho era livre e assalariado, e aquilo que era produzido era destinado ao abastecimento do mercado interno. Essas colônias, elas não possuíam jazidas e nem ouro ou prata. Como já não tinham o clima e o solo bom para o desenvolvimento dos gêneros agrícolas do tipo tropical, acabou que não foi desenvolvida grande parte de agricultura lá. Então, tudo que ali era produzido acabava atendendo às necessidades da própria região. O fato deles produzirem para si e não para a metrópole fez com que eles tivessem uma maior autonomia econômica em relação à Inglaterra. E isso fazia com que houvesse, então, o fato de negociar o excedente de sua produção com outras regiões. A gente fala agora um pouco sobre as colônias do centro. Elas eram formadas por Nova York, Delaware, Pensilvânia e New Jersey. Ali já se tinha um clima mais favorável à atividade agrícola, então já se tinha a agricultura ali presente,
e era um ponto de troca, porque ela ficava entre a colônia do norte e as colônias do sul. E também funcionava como um ponto de troca comercial entre as colônias portuguesas e espanholas, e ainda era um ponto de dispersão do tráfico humano escravizado. E ainda temos que a produção agrícola dali, como ela vai ter características do norte e do sul, porque ela vai ter um clima mais voltado à produção de gêneros tropicais, mas também vai ter um desenvolvimento interno, a sua produção vai tanto para o mercado externo quanto para o mercado interno. E a predominância de trabalhadores livres vai ser grande, e como era um ponto de dispersão dentro das 13 colônias, ali havia uma maior diversidade étnica. Passando agora às colônias do sul. No sul, já falei e frisei, o clima era mais quente, um clima subtropical, o que favoreceu a instalação de grandes propriedades agrícolas, e monocultoras. Então, isso daqui que é o chamado sistema de plantation. Então, essa parte dos Estados Unidos, ela vai ter esse desenvolvimento agrícola e grande parte dos trabalhadores era escravizados. Essa produção agrícola era voltada principalmente ao mercado externo, e isso fazia com que houvesse uma maior dependência da Inglaterra. Esses produtos, como eu já falei, era para o mercado externo, portanto, destinava-se ao abastecimento do mercado inglês. Enquanto as colônias do sul mandavam gêneros agrícolas para a metrópole mandava para lá seus artigos, seus produtos de luxo. Tá ok? Agora, a gente vai assistir a um vídeo com a professora de História, a professora Adriana, onde a gente vai compreender como houve essa expansão dos Estados Unidos, das 13 colônias, uma faixa ali voltada para o Oceano Atlântico, para o lado oeste, chegando ao litoral do Oceano Pacífico. Acompanhe. Olá, eu sou a professora Adriana Cabral, do Componente de História, e vou falar para vocês um pouco sobre a formação das 13 colônias e a expansão para o oeste. Vamos lá. Os Estados Unidos, eles começam a partir, então, ali da formação, né, das 13 colônias. Essas 13 colônias, nós podemos, então, caracterizá-la em duas partes. A primeira parte são as colônias do norte, que ela está muito ligada, então, ali às madeireiras, é um tipo de colônia de povoamento, e elas também estão muito ligadas ali à economia pesqueira. A parte, então, do sul, ela está muito ligada ali com a economia da monocultura, do plantation, principalmente do algodão, e se utilizava muito da mão de obra, então, aí, escrava, tá? Então, nós temos nessas 13 colônias algumas características dessa parte do norte, então, ligada às madeireiras, e a parte do sul, então, ligada a essa economia do algodão e mão de obra negra escravizada. A partir de 4 de julho de 1776, nós temos, então, aí a Declaração da Independência, o que significa que agora nós somos países independentes e não dependemos mais da nossa antiga metrópole, tá? Então, a partir disso, nós vamos ver, então, a Constituição realmente dos Estados Unidos e essa parte da expansão para o oeste. O que é, então, essa marcha para o oeste? Nós vamos nos expandir territorialmente, realmente. A partir, então, dessa formação das 13 colônias, nós vamos, então, para outra parte até chegarmos, então, ali ao Oceano Pacífico. Então, vamos lá. Algumas terras nós ganhamos pós aí a independência dos Estados Unidos, né? Lá, então, da Inglaterra. Okay? Alguns territórios nós, então, guerreamos e conseguimos ganhar através dessas guerras, como, por exemplo, o Novo México e o Arizona. E, por exemplo, a Louisiana, eles compraram, então, aí, né, lá dos franceses, ok? E o Alasca, eles compraram também lá do Império, então, Russo. Isso significa, então, que eles vão se expandir para, né, em direção ao Oceano Pacífico, ok? E a partir disso é o que nós chamamos, então, de marcha para o oeste. Eles também acreditavam que eles estavam levando o quê, né? A civilização, né, mesmo a cultura, então, se expandindo lá para essa marcha, então, do oeste.
Então, para que vocês tenham bem a noção do que a professora Adriana acabou de colocar, nós temos aqui ó, o Oceano Atlântico. Quando se inicia o que é os Estados Unidos, a gente vai ter esse território de vermelho mais escuro. Então, aí estavam as 13 colônias voltadas para o Oceano Atlântico, para o lado leste. A partir da sua independência, os Estados Unidos começam a comprar territórios, ele ganha territórios por causa das guerras e também acaba guerreando e tomando posse de novos territórios. Nesse momento aqui, nesse mapa, a gente tem o Alasca aqui separado e temos aqui também o Havaí. O Alasca ele vai estar mais para cima porque ele está anexado ao Canadá e as ilhas do Havaí estão no meio do Oceano Pacífico. Mas por que a marcha para o oeste? Porque, como a gente pode observar, eles fizeram esse movimento de vir para o Pacífico. Então, marcha para o oeste, porque eles saíram do lado leste para o lado oeste e foram expandindo pouco a pouco seu território. Vamos analisar o território atual dos Estados Unidos? Então, olha só, tenho aqui, como recurso do Google Earth, o nosso planeta. E a gente vai aproximando aqui dos Estados Unidos. Vocês podem observar, são 50 estados que fazem parte dos Estados Unidos. Aqui nós temos 48 que estão ligados por território e temos ainda a mais aqui o Alasca, que como eu falei para vocês, ele está conectado por terra ao Canadá, tá? Essa parte aqui, ela é o Canadá, não é Estados Unidos. Apenas essa parte aqui, essa península, que eu estou dando aqui uma maior ênfase para vocês na imagem, que é o Canadá. Nós vamos ter as ilhas do Havaí, aqui, ó, no Oceano Pacífico. Então, é um arquipélago de ilhas que forma o Havaí. Então, os Estados Unidos, lembrando, são 50 estados, 48 unidos, como a gente pode ver agora, por território, por terras, e temos ainda o Alasca e também as ilhas do Havaí. E o Canadá nessa história? Vamos, então, ver o Canadá que está acima dos Estados Unidos. Então, é a parte mais norte do continente americano. Nós temos aí o Canadá dividido em províncias, não em estados, como é o caso dos Estados Unidos. E ele também vai do lado leste com o Oceano Atlântico e vai até o lado oeste com o Oceano Pacífico. E ele vai ter uma colonização também que vai ocorrer principalmente por povoamento, que é a história que forma, né, que é uma história de povoamento e também da sua formação territorial. Vai ter também disputas e conflitos com as tribos indígenas, aonde a colonização europeia vai prevalecer e vai expandir o seu território até os dias de hoje. A gente segue, então, agora falando como ocorreu essa colonização europeia no Canadá. Então, olha só, ela vai começar por volta do século XVI, vai ser feita principalmente por esses exploradores franceses e ingleses. Atualmente, né, o Canadá ele tem duas línguas oficiais. Ele tem o inglês e mais tarde ele colocou a língua francesa também como língua oficial. Isso aconteceu, a colonização vai se dar início por volta de 1534, quando o navegador Jacques Cartier ele vai reivindicar essas terras que ele encontrou buscando novas rotas comerciais e novos territórios para a França. Ali vai fazer ainda uma expedição pelo Vale do Rio São Lourenço, certo? E esse contato é que vai abrir a França a esse novo território. Algumas décadas mais tarde, em 1608, foi fundada a primeira colônia francesa permanente, que foi estabelecida na província de, hoje, Quebec. Ok? E ainda a França acaba nomeando essa região como Nova França da América do Norte. A colonização do Canadá também foi marcada pela disputa entre duas potências europeias, no caso, a França e a Grã-Bretanha. Ambas as potências buscavam controlar novos territórios, justamente para que esses territórios fossem estratégicos para tomar posse desse território da América do Norte.
tá? Especialmente as regiões onde aconteciam as rotas do comércio de peles e também para a navegação dos grandes rios. Essas tensões vão crescer e vão acabar culminando, ou seja, indo em direção a uma guerra, a chamada Guerra dos 7 Anos, que aconteceu de 1756 a 1763. Foi um conflito que envolveu vários países europeus e também eram aqueles países que estavam buscando tomar posse desses territórios na América. Vai ocorrer a vitória, tá, britânica, ou seja, a Grã-Bretanha ganha esse conflito e acaba que a França é obrigada a assinar esse Tratado de Paris, aonde ela passava o controle da Nova França para a Grã-Bretanha. E mais tarde, né, passando para o domínio britânico, essa região é o que se dá início ao que é o Canadá nos dias de hoje. Temos ainda que, para o aumento do território canadense que a gente conhece, após assumir o controle da Nova França, a colonização britânica do Canadá ela começa a aumentar, ela começa a expandir, né, o seu território britânico dentro desse novo território agora conquistado. Isso acaba se intensificando e culminando em um novo conflito, a chamada Revolução Americana. Nesse período, vai começar a se destacar alguns grupos de colonos. Nesse caso, são os lealistas do Império Unido, então, que eram britânicos que ficaram ao favor da Revolução Americana, aonde teve novamente um conflito pelo domínio, pela posse desse território. E ainda os britânicos vão acabar expandindo ainda mais o seu território. Então, esses grupos eles vão se expandir principalmente nas regiões que hoje correspondem a Ontário e também a Nova Escócia, ok? Ali também na região do Vale do Rio São Lourenço, vai haver o aumento da população que leva o governo da Grã-Bretanha a reorganizar esse território. Tá, ok? Isso mais ou menos no ano de 1791. E ele acaba criando, então, uma formação de duas províncias. A do Alto Canadá, aonde vai se ter uma maior presença anglófona, isso quer dizer que ela era formada principalmente por colonos de língua inglesa, e o Baixo Canadá, aonde era formado pela população predominante de origem francesa. A gente segue ainda falando da Confederação Canadense. Tá? Isso aconteceu por volta de 1867, quando ela foi criada por meio da Lei da Constituição, que uniu essas províncias do Canadá. Esse processo ele acaba representando um passo importante na organização política desse território. Tá? Ainda a gente verifica que esse processo estabelece um governo próprio e com maior domínio, maior autonomia administrativa. Apesar disso, o país ainda permanece ligado ao domínio britânico, ok? Então, ele não é independente ainda, mas buscava a sua independência. Para a gente conseguir compreender um pouco mais sobre a Confederação de 1867, como é que ela une essas províncias, a gente vai assistir a um curto vídeo que traz esse período em uma animação. Com vocês. Após a Confederação de 1867, o Canadá continuou a se expandir para o oeste com a aquisição dos territórios do noroeste da Hudson's Bay Company em 1870. Essa expansão levou à criação de novas províncias como Manitoba, Saskatchewan, Alberta e British Columbia. O Canadá também construiu a ferrovia transcontinental, unindo o leste e o oeste do país. Então, como vocês puderam observar, a Confederação de 1867, né, ela uniu e criou o domínio do Canadá, sendo o primeiro passo para a independência desse país, que ocorreu de forma gradual ao longo do tempo. Em 1867, a gente vai ter o British
North American Act, que criou um parlamento próprio e deu maior autonomia política ao país, embora ele ainda estivesse ligado ao Reino Unido. Tá? Ainda a gente fala que após a sua participação na Primeira Guerra Mundial, o Canadá ele acaba ganhando um maior reconhecimento internacional. E em 1919, a gente vai ver que ele passa a fazer parte da Liga das Nações como membro autônomo. Então, a independência plena do Canadá acaba sendo consolidada em 1931, com o Estatuto de Westminster. E aí, o que a gente pode ver ainda? Que após a Segunda Guerra Mundial, e que as reivindicações de autonomia na província de Quebec cresceram, onde a maior parte da população fala francês e possui forte identidade e cultura própria. Para reduzir essas tensões que ainda existem até os dias de hoje, foram feitos diversos referendos, aonde parte da população francesa busca ainda a sua independência, se separar por território. Mas em ambos os referendos que foram realizados, o não separar esse território prevaleceu. E ainda o Canadá passou por transformações para dar mais autonomia aos povos nativos, aonde a gente teve a criação da província de Nunavut, justamente para que os povos nativos tivessem uma região da qual eles pudessem se fixar e também ali se desenvolver. Finalizamos aqui a nossa aula de geografia.